Boa noite, gente. Boa noite, minhas amigas e meus amigos. Estamos iniciando mais um Café com Kardec e amigos nesta noite de segunda-feira, dia 15 de março do ano 2021. Hoje nós temos um café muito especial que terá o tema Amor e Cooperação, forças de Deus que equilibram o universo. E o nosso convidado de casa, vamos dizer assim, será a nossa amiga Socorro Souza, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Parelhas, e também membro do canal Seridó Espírita, e do Rio de Janeiro, Américo Nunes, que faz parte do Grupo Espírita Eurípedes Barçanufo, e também da TV Nova Luz e da Rede Amigo Espírita. Mas, meus amigos, para iniciar o nosso momento desta noite, vamos para o nosso instante de arte espírita. Hoje com arte espírita vindo de Curitiba, com o já parceiro do canal, Aldo Motelevich. Então vamos conferir. Fugir o sol no mar de escuridão, do sono despertar com a força da canção. Permita-me sonhar, alegria e paz, morada em meu jardim, que eu possa cultivar o amor que não tem fim. Ensina-me a amar, mesmo porque um gesto simples serve para elevar. E quem tem mais, quando nem mesmo tem o que contar, lamentar. Se somos fortes e já podemos caminhar as fronteiras divisar, compaixão gera paz. Sem esse medo do olhar,
lamentar. Se somos fortes e já podemos caminhar as fronteiras divisar, compaixão gera paz, sem perdão dói demais. Tenha fé e segue, tire esse medo do olhar. O mundo novo veio pra ficar. Ficar. O novo veio pra ficar. Nas estradas do crescer que estamos a trilhar, entre nascer e renascer, a cada dia um despertar, o poder de transformar, a vontade e o querer, sob a luz de um novo olhar, onde só via dor, hoje percebe o amor a revolucionar, a semente do bem a germinar, evolução da vida, um impulso ao amar, que já fará raiz, trazendo a certeza de um caminho mais feliz. Yeah, yeah. O poder de transformar, a vontade e o querer, sob a luz de um novo olhar, onde só via dor, hoje percebe o amor a revolucionar, a semente do bem a germinar, evolução da vida, um impulso ao amar, que já fará raiz, trazendo a certeza de um caminho mais feliz. Uou! Estiver hesitante, é só se perguntar o que o mestre faria em seu lugar. O poema, a canção, ser amigo, dar a mão, entre o ser e o não ser, tenho tempo de aprender. A semente do bem a germinar, evolução da vida, um impulso ao amar, que já fará raiz, trazendo a certeza de um caminho, a semente do bem a germinar, evolução da vida, um impulso ao amar, que já fará raiz, trazendo a certeza de um caminho mais feliz, um caminho mais feliz, bem mais feliz.
Que lindo, gente, que emocionante. Nosso amigo Aldo Motelevich, de Curitiba. E vocês podem conferir, inclusive, essa apresentação na íntegra que está aqui no nosso acervo aí do canal Seridó Espírita. Ele fez uma belíssima apresentação há mais ou menos umas 2 semanas e cantou todo o seu repertório de música autoral espírita. Essa é a verdadeira arte espírita, uma arte que emociona, que eleva o nosso pensamento, que nos ajuda a refletir melhor sobre as questões da espiritualidade, também nos ajuda a nos acalmarmos para enfrentarmos esse momento de pandemia pelo qual passamos, nessa segunda onda. Então, como a arte é importante, e ainda mais como a arte espírita é importante para a gente. Mas vamos então dar início à nossa atividade da noite, como eu já falei do nosso tema, amor e cooperação, forças de Deus que equilibram o universo. Então vem para cá, Socorro Souza. Boa noite, Wesley. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Grande alegria poder estar mais uma vez aqui com vocês. E, pela primeira vez, e que não seja apenas a primeira vez, o querido Américo Nunes, que está lá no Rio de Janeiro e vem generosamente participar do Café com Kardec. Obrigado, amigo. Boa noite. Boa noite, querido Wesley, querida Socorro, e aos queridos irmãos também que nos acompanham aqui de casa, tá? Deixa a gente até mandar um beijo aqui para vocês, ó. Tem um monte de gente aqui, Guerreira da Luz, Shirley Moreira, Rosana Silva, Olga, Vera Lúcia, Sara. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado por vocês nos receberem aí na casinha de vocês. E obrigado a vocês dois aqui por terem essa coragem de chamar o Américo para vir aqui. Vamos conversar um pouco hoje sobre assuntos maravilhosos no Espiritismo e o mais maravilhoso de todos, que é o amor, que é o sentimento em excelência, né? Maravilha, Américo. É verdade, a gente agradece a participação de todos. Estamos aqui em torno de 30 pessoas ao vivo acompanhando. Eu costumo dizer que esse é mais ou menos o público que tem na nossa casa, a casa que eu frequento aqui em Currais Novos. Nosso irmão está com algum problema de comunicação. No Rio Grande do Norte? Opa, internet, choveu um pouco aqui. Mas, como eu ia dizendo, né, a gente agradece a participação dos parceiros, canais, e também de todas as pessoas que estão participando. Eu acredito que Américo concorda. Vamos dar vez primeiramente às damas, né? Então, eu vou passar a palavra para Socorro, fazer suas considerações iniciais, e após o Américo também. Num terceiro momento, nós abrimos para perguntas, tá bom? Socorro, fique à vontade, querida. Obrigada, Wesley. Eu vou ser bem rápida, porque hoje a gente tem que explorar Américo. Mas para falar de amor, não podemos falar de amor sem falar do nosso Mestre Jesus, que veio nos ensinar, né, a amar, ensinar a cooperar. Esse amor que é virtude por excelência, tanto aqui na Terra como em outras moradas do Senhor. E em razão disso, desse amor, dessa centelha divina que há em nós, nesse momento de pandemia, nós estamos precisando construir mais esse amor, exercitar mais esse amor e a cooperação. Porque se a gente ficar em casa hoje, nós estamos colaborando, cooperando, para que haja o equilíbrio diante desse momento atual. E eu costumo começar minhas falas, principalmente com reflexões de ir para dentro, para cada um fazer um pouco de reflexão. Então, eu começo assim, nos testes de paciência, que paciência é um ato de amor. Nós estamos mais calmo, afável, compreensivo? Inquire nas nossas relações, na experiência doméstica, conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Investiga as atividades que te competem no tempo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazem o evangelho mais vivo nas atitudes? Reflete em tua capacidade de sacrifício.
Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pesquisa no seu próprio desapego? Andas um pouco mais livre de anseio das influências de posses, dessas posses terrestres? Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, nós, menos, né? Ou a gente ainda está nesse egoísmo de dizer assim, meu, eu? Porque se a gente ainda está nessa fase de olhar só para nós mesmos, nós ainda não entendemos essa questão do amor. Nós ainda não entendemos o que é o amor verdadeiramente. Porque amar é amar o próximo como a nós mesmos, como o próprio Cristo veio nos ensinar. Então, meus irmãos, que possamos hoje e sempre trazer conosco essa construção, esse exercício de levar para todos o amor, a colaboração, porque só assim nós vamos ter o equilíbrio na nossa casa mental, na nossa casa e diante do mundo em que nós nos relacionamos. Vou ser bem breve, porque hoje eu quero escutar muito o meu amigo Américo. Wesley, pode passar para Américo. Muito bem, Socorro. Como dizemos no Nordeste, um belo introito. E tem pessoas que acham que a palavra introito é uma palavra do dialeto, do nordestinês, né? Mas na verdade ela é uma palavra oficial da língua, inclusive é utilizada no teatro, né? Que é essa parte da introdução, então a gente também chama de introito, né? Seridó espírita também é língua portuguesa. Então, após esse belo introito da nossa querida amiga Socorro, vamos passar a palavra para Américo. Querido, fique à vontade. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. Obrigado, meu querido irmão. Tem um nome bonito também, quando esse introito se prolonga por demais. Está lá no início do Livro dos Espíritos, chama prolegômenos, né? Nossa, é um negócio difícil até de falar. Maravilha. São os prolegômenos. Não consigo falar isso aí, não. Mas é mais ou menos assim. Está lá no iniciozinho do Livro dos Espíritos. É uma introdução mais demorada, né? Também faz parte da nossa língua e a maioria de nós não conhece. A primeira vez que eu vi, eu confesso que foi no Livro dos Espíritos. Eu acho que eu também. Fique à vontade. Muito obrigado, meu querido irmão. Obrigado a cada um de vocês que estão aí nas suas casas, nos recebendo aqui com tanto carinho. Obrigado a todos mesmo, tá? Eu não falei o nome de todos, não dá para falar o nome de todos, mas um beijo aí no coração de cada um de vocês, né? Tem muita gente aqui no chat, eu tô vendo agora. Ariane, Sani, Eline, Nessi, Zefinha, Maria, Lene, minha esposa, Francesco Rodrigues. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Que tá assistindo. Queria iniciar, pessoal, algumas vezes me chama, lá na Rede Amigo Espírita, na TV Nova Luz, o pessoal me chama de Forrest Gump Espírita, porque eu adoro contar historinha. Então, se o pessoal aqui do canal Seridó me permite, eu vou iniciar a nossa explanação falando sobre a questão do amor e da cooperação. Vou iniciar justamente através de uma historinha. Queria falar para vocês da história, uma história um tanto quanto triste, mas é profunda no nosso coração se a gente conseguir se entregar, entrar nessa história. Certa feita, Jesus caminhando com os seus apóstolos, ia ele seguindo como sempre, passando os seus ensinamentos, ajudando as pessoas por onde ele passava. E num determinado momento, ao chegar em uma determinada cidade, as pessoas que estavam com Jesus percebem que mais à frente havia um grande tumulto. Sabe aquele murmurinho, não sei exatamente o nome, quando tem um monte de gente assim em volta de alguma coisa, todo mundo querendo olhar para saber o que é, e assim mais ou menos que está. Jesus então chega para os seus discípulos e fala para eles: olha, vocês podem ir lá para dentro, vão, sigam, preparem as coisas que nós temos que preparar, porque logo depois eu vou ali mais à frente um pouquinho.
E logo um ou outro preconceituoso falou, ih, Jesus é maledicente, está querendo ir lá fazer uma fofoca. Óbvio que não, né? É óbvio que se Jesus foi lá, algum motivo muito bom para isso ele tinha. E Jesus se aproximou daquilo, por óbvio também que ele, de longe, ele já sabia exatamente o que era, né? Espírito de luz como ele consegue enxergar além dos olhos físicos. E ele chega lá então, vê aquela grande roda em volta de um cachorrinho morto. E aquele cãozinho está todo despedaçado. Fizeram uma grande maldade com ele, além de matarem o pobre cãozinho enforcado, ainda carregaram aquele cãozinho arrastado por um longo trecho naquela cidade. E ele, de tanto ser arrastado, perdeu a orelha, perdeu o couro, arrancou toda a parte do couro, ficou com as carnes e os ossos expostos em muitos pontos do seu corpo. Jesus, ao chegar, observou como as pessoas tratavam aquele cachorrinho. Então, um olhava e falava assim, nossa, olha que animal imundo, como ele está fedendo. Outro olhava e falava assim, nossa, mas esse cachorrinho aqui, olha como ele é feio, não tem uma parte do corpo dele, do pelo dele, que tenha sobrado, só sobrou lástima, uma situação triste, feia. Vinha outro e falava, nossa, que orelha, olha como ficou horrorosa essa orelha dele, e cada um que vinha acrescentava um comentário ainda mais maldoso, ainda mais difícil para aquele cachorrinho que estava ali morto. Jesus então chega, a multidão percebe ele entrando, e logo ele chama a atenção de todos em volta. Porque a primeira coisa que ele fez foi chegar perto do cachorrinho. Coisa que nenhum daqueles ali em volta tinham conseguido fazer. Todos eles ficaram à distância, falando mal, comentando características negativas, que estava sem a orelha, que estava sem o pelo, que estava todo ensanguentado, que estava trazendo um cheiro horrível para a cidade, outro dizendo que ia atrapalhar a entrada da sua porta, cada um falando uma coisa mais terrível. Então, quando Jesus se aproxima daquele cachorrinho, todos voltam a atenção para ele. Primeiro, porque ninguém teve coragem de chegar perto do bichinho. E ele chegou bem perto do bichinho, abriu a boquinha dele, toda ensanguentada, olhou bem lá dentro da boca dele e falou, que dentes lindos que você tem, cachorrinho. São os dentes mais lindos e mais brancos que eu já vi em toda a minha vida. Esse é o amor. Amar é enxergar algo de bom até mesmo quando uma determinada pessoa, uma determinada situação parece ser completamente feia. Amar é enxergar qualidades positivas em meio a um monte de outras negativas. E aí, para que a gente inicie o nosso programa de hoje, o nosso Café com Kardec, com toda a interatividade possível, eu pergunto você aí de casa, como é que está a sua relação com essa questão de enxergar as coisas boas? Você já conseguiu chegar a esse nível de amor, de enxergar as coisas boas até naquelas pessoas mais difíceis, até naquelas situações mais difíceis da sua vida? Você já consegue observar as coisas boas e fazê-las predominarem em vez de aquelas coisas ruins ou negativas? Pergunto a cada um de vocês. Não deixem de colocar no chat. Não deixem o Américo carente, senão eu fico triste. Choro aqui. Nossa, vocês não vão querer nem ver. E aí vai vir um cara aqui do Rio de Janeiro para poder ficar chorando para vocês aí no Nordeste. Não faça isso. Coloque aqui no chat. Como está essa sua relação com as coisas, com as pessoas? Você tem conseguido observar as questões positivas, os aspectos positivos, embora tudo às vezes pareça negativo, embora a primeira impressão a gente olha e fala, nossa, que pessoa horrível. Coloquem para a gente aqui, queria muito mesmo que todo mundo participasse. Enquanto vocês colocam, eu vou abrir meu coração aqui até para facilitar vocês também abrirem.
Não se preocupem. Se alguém está com vergonha, falando assim, puxa, mas como eu vou colocar isso? Não se preocupem. Eu, pelo menos, a Socorro não conseguiu chamar um espírito de luz hoje para falar aqui. Culpa da Socorro, tá? Isso é culpa dela. Ela que resolveu me chamar. Poderia ter conseguido um espírito de luz, mas não, conseguiu o Américo. E eu, que espírito de luz que não sou, espírito ainda tão imperfeito que sou, ainda não consigo fazer isso. Muitas das vezes eu observo pessoas, observo situações e não consigo ver o melhor daquela pessoa, não consigo ver o melhor daquela situação. Eu, infelizmente, ainda não estou nesse nível de amor. Mas amar é enxergar sempre as melhores coisas, independente da situação, independente de quantos defeitos tem uma pessoa, quem ama enxerga aquilo. Sabe qual é o amor que a gente consegue perceber mais próximo disso? O amor materno, o amor paterno. Quando, por exemplo, tem um filho cheio de dificuldades. Ó, vocês não colocaram ainda no chat, coloquem aqui para não ficar triste, hein? Para não ficar carente, o Américo vai ficar triste. Todas as vezes que a gente vê um filho, às vezes rebelde, fazendo um monte de besteira, aquela pessoa difícil de lidar, e num determinado momento a gente consegue encontrar um pai ou a mãe daquela pessoa. Sempre o pai ou a mãe vai enxergar a melhor parte do coração daquela pessoa. Muito embora um monte de defeitos ela tenha e todas as pessoas consigam observar isso, o pai e a mãe conseguem enxergar o que há de melhor naquele ser humano. Porque esse amor maternal, esse amor paternal, são os amores que mais se aproximam do amor verdadeiro. O amor que Jesus quis nos ensinar. Quis não, né? Que nos ensinou. Nós não aprendemos totalmente, mas ele nos ensinou. Nossa irmã diz aqui, ó, isso é um exercício diário. Sempre procurar o lado bom de todas as situações. É muito difícil isso, meus irmãos, mas podem ter certeza que a gente consegue. Eu faço esse exercício todos os dias na minha vida. Digo para vocês que quase sempre a gente é tido até como um meio doido, sabe? Ou como alguém que não está sendo totalmente sincero, porque quando começam a acontecer um monte de coisas ruins e a gente consegue justamente enxergar a coisa boa, quem está em volta não consegue, muitas das vezes, compreender que você de fato está numa postura otimista, enxergando algo de bom. Quando eu enxergo algo de bom em alguém, eu mostro para Deus que eu estou amando o meu próximo verdadeiramente, embora aquela pessoa tenha um monte de defeitos. Quando eu enxergo algo de bom numa situação qualquer, eu mostro para Deus que eu amo a vida que Ele me deu, independente das dificuldades que se apresentam. Isso é exercício diário, mas eu confesso para vocês que algumas vezes eu não consigo. Algumas outras eu consigo, graças a Deus hoje na minha vida, pelo menos eu tenho conseguido estudar toda a minha vida, e é isso que eu proponho a cada um de vocês hoje do Seridó. Olha o Tarso Gomes dizendo, eu confesso sinceramente de coração que eu ainda não sou muito assim, mas estou começando a fazer a minha reforma íntima. Meu irmão, todos nós estamos juntos, né? Por isso que a gente está aqui numa segunda-feira, 8 horas da noite, estudando o Evangelho de Jesus. Os irmãos que vão assistir depois o programa gravado, que a qualquer momento a gente pode assistir de manhã, de tarde, de noite, mas é por isso que nós estamos reunidos estudando o Espiritismo, estudando o Evangelho de Jesus, estudando sobre o que é o amor, para poder aprender a amar as pessoas e para poder aprender a amar a nossa vida. Quando nós somos bem-humorados e vemos as coisas boas da nossa vida, quando nós somos otimistas e enxergamos as coisas positivas, ou de maneira positiva, nós estamos dizendo para Deus que eu amo a minha vida e que eu estou satisfeito com a minha vida. De outro lado, quando eu estou numa postura pessimista, quando eu vejo tudo e acho que está tudo ruim, sempre de mau humor, não existem pessoas assim,
que às vezes estão de mau humor e tudo mais, eu estou mostrando para Deus, olha Deus, eu não estou assim tão satisfeito com a minha vida ou comigo mesmo. Às vezes é uma relação de insatisfação com a própria pessoa. Isso a gente precisa mudar e é difícil. Sabe por que é difícil? Porque o primeiro impulso que a gente tem é sempre de ver o lado negativo. É assim que a gente vê. Porque nós fomos doutrinados ao longo de muito tempo, através das encarnações em que nós nos perdemos um pouquinho no caminho, nós fomos doutrinados a ver um monte de erros nossos que acabavam tendo como consequência um monte de situações difíceis, ruins. Então eu já olho para uma situação e já acho que ela vai ser ruim. Por quê? Porque hoje eu sou a minha melhor versão. Quem diz isso para a gente? Kardec. Ele diz para nós, através desses ensinos que ele coletou dos espíritos de luz, que nós melhoramos a cada dia, que nós hoje somos a nossa melhor versão. Eu olho para mim e falo assim, nossa, imagine como eu não fui um tempo atrás, que eu ainda hoje tenho um monte de defeito, um monte de problema. Se hoje eu sou a minha melhor versão, eu não quero ver como eu era na minha pior. Aprendi nos ensinos espíritas que quando não consigo ver o melhor no outro, só o pior, na verdade, o problema está em mim e não no outro. Exatamente. As pessoas que sempre enxergam tudo ruim, que não conseguem ver as coisas boas, na verdade, o erro está com a própria pessoa. Se nós estamos nessa situação, o erro está em nós. E aí, seguindo aqui o nosso estudo, todas as vezes, então, que a gente se defronta com alguma situação ou com alguém, a gente está tão acostumado a ver pessoas que, às vezes, não são legais com a gente, nós que também não somos legais com as pessoas, situações que se apresentam difíceis, não porque Deus quer nos castigar, não porque Deus quer o mal da gente, mas porque eu, fruto de todos os erros que eu cometi, acabei atraindo coisas ruins para a minha vida. E aí, num próximo momento da minha vida, mesmo que se apresentem situações boas, eu não consigo enxergar. Mesmo que se apresentem pessoas boas, eu não consigo enxergar. Todas as vezes que eu vejo, obrigado, querida Sane Sacramento, todos nós juntos aqui, né, aprendendo, Jesus nos ajudando, a todos nós, todas as vezes, então, que eu vejo algo por um lado, por um prisma pessimista, significa que eu preciso fazer essa minha reforma íntima, preciso me melhorar, porque isso significa que eu não estou exercitando o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor a mim mesmo, que é o auto-amor. Às vezes eu não me amo. E quando eu não me amo, eu tenho dificuldade de amar aos outros. Às vezes eu não me aceito. E quando eu não me aceito, eu tenho dificuldades de aceitar os outros. Então, todas as vezes que a gente tiver uma situação qualquer, vamos fazer esse exercício. Queria saber de vocês aqui do chat, quem está disposto a começar esse exercício a partir de hoje? Ou intensificá-lo? Quem já começou a partir desse momento? Não é do dia para a noite que a gente vai, de uma hora para outra, se transformar num espírito de luz. Mas, sem dúvida nenhuma, há momentos da nossa vida em que nós escolhemos dar um passo um pouquinho mais alto. Escolhemos que nós vamos subir um pouquinho mais acelerado essa escada da ascensão espiritual, essa escada da nossa moralização. E aí eu pergunto a você, quem está disposto? Bota aqui no chat, sim ou não só, mas quem está disposto a começar hoje essa tentativa de enxergar a vida de uma forma diferente? Dei um exemplo para vocês do cãozinho. Alguns dizem que essa história ocorreu com Jesus, e outros livros a gente vê essa mesma história sendo contada com outros espíritos de luz como personagem, mas não faz a mínima diferença. O que importa é que algum espírito de luz, talvez Jesus, o de maior luz que já teve aqui na Terra, ou outro espírito iluminado, tenha nos deixado esse ensinamento tão maravilhoso de olhar os dentes do cão. Apesar de tudo ali estar ruim, ele observou a única coisa boa que o nosso cãozinho... Daqui a pouco eu já leio com o pessoal que está botando eu aqui, ó, Sane Sacramento, Gerson, Renato, Francesco, todos juntos, a partir de agora. Vou dar um outro exemplo para vocês, mais da nossa realidade, porque graças a Deus a gente não tem enxergado cachorrinhos sendo arrastados, graças a Deus. Não faz parte do nosso cotidiano, isso é bom. Mas vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui ou anda de carro,
dirigindo como motorista ou de moto, ou anda de carro no carona, ou anda no ônibus. Todo mundo, em algum momento, usa um determinado transporte para se locomover. E aí eu pergunto a vocês, sabe aquele dia que a gente está com muita pressa e a gente precisa de qualquer jeito chegar em algum lugar e nada pode acontecer de errado para que a gente chegue naquele lugar, e aí de repente a gente está andando e tá uma pista assim que só dá para passar um carro, e aí para um carro na nossa frente e começa a andar devagarzinho. Isso já aconteceu com algum de vocês? Fale para mim. Alguém já passou por essa situação de estar precisando chegar em algum lugar e de repente passa aquele carro devagarzinho? Isso, aqui no Rio de Janeiro, é a coisa mais comum do mundo. Porque não há nada mais forte no Rio de Janeiro do que o trânsito. Aqui é um trânsito danado. Quando isso acontece, eu confesso a vocês que eu tenho tentado mudar a minha forma de pensar, porque até alguns anos atrás, quando eu não tinha decidido ainda iniciar a minha reforma, veja bem, iniciar, hein? Falta tanto. Tenho tanto defeito, já falei alguns no início, se eu falar outros, eu acho que o pessoal desliga o YouTube, para de me assistir. De vez em quando eu falo um ou outro assim bem rápido, que é para o pessoal saber, mas não ficar muito fixado, que é para não desligar o YouTube. Mas eu, Clara Muniz diz que sim, e falta paciência. Eu, em todo o tempo da minha vida, até alguns anos atrás, sei lá, 8 anos mais ou menos para cá, graças a Deus eu tenho conseguido me segurar nisso. Na maioria das vezes que isso aconteceu, eu olhei para aquele carro e comecei a xingar mentalmente aquela pessoa. Às vezes a gente não xinga verbalmente, porque a gente já está com nível, às vezes, de educação que nos proíbe de fazer aquilo. A gente tem vergonha de xingar verbalmente, de oralizar aquele nosso xingamento, mas aquilo fica dentro da nossa cabeça e a gente fica xingando. E a gente fala retardado, roda presa, aí fica um monte de coisa assim na nossa cabeça. Lerdo, isso quando não vem coisa pior, né? Vamos parar por aqui, porque é um programa espírita. Não posso falar outras coisas que vinham à minha cabeça. Não posso. Boa noite, Cris. Todas as vezes que isso acontece hoje em dia, eu agradeço a Deus. Porque é uma oportunidade que eu tenho de exercitar a minha paciência. E eu tenho tanto defeito, falo meus defeitos nas minhas palestras, então não quero de modo algum parecer alguém perfeito. Sou muito imperfeito, mas graças a Deus, na maioria das vezes que isso acontece, eu já tenho conseguido chegar naquele momento, fazer uma oração, falar, poxa, o nosso irmão deve estar com algum problema, às vezes o carro dele está ruim, está numa situação difícil, e torço até para que não aconteça nada de ruim, e agradeço a Deus, porque aquele ali é alguém que está me possibilitando exercitar a minha paciência. Vou dar outro exemplo. Sabe aquela pessoa que chega perto de você e já te trata com uma determinada, com determinado preconceito ou de uma forma deselegante, algo desse tipo? Qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Revidar a altura. Se a pessoa me tratou de um jeito, eu vou tratá-la desse jeito mesmo. Ainda que esse jeito seja ruim, ainda que seja deselegante, mal educado, é o que vem na nossa mente e é o mais fácil de fazer. Só que, será que isso é o mais correto? Será que estamos atendendo o chamado de Jesus, que nos disse que quando alguém bater em uma face, que eu dê a outra face? Eu conheço pessoas que dizem, isso aí não é assim não, se alguém bater numa face, eu dou na outra. Mas será que isso é o que Jesus quis nos ensinar? Será que devemos devolver as coisas ruins com coisas ruins? Por óbvio que não. Se eu fizer isso, não estou amando, não estou cooperando. Porque amar é amar indistintamente. Como diz o Renato Barreto, acabou de colocar ali,
Esse é o verdadeiro teste para nós. Estamos aqui hoje na teoria. As palestras do Espiritismo, os estudos espíritas são a teoria. A prática é o nosso dia a dia. Quer ver outra coisa? Outro exemplo que eu queria trazer para vocês? Imagine que a gente tem alguém, eu dei esse exemplo no Evangelho no Lar que eu fiz ontem na TV Nova Luz. Imagine que a gente tem alguém que a gente ama muito, muito, muito. E aquela pessoa está sempre por perto. Pegue alguém aí que você ame muito. Pode ser aquele vizinho que você ama de paixão, aquele familiar querido, alguém que você ama, o seu melhor amigo. E aquela pessoa, ela está sempre do seu lado. Vocês são, como diz o ditado popular, não sei se usa esse ditado aí no Nordeste, são unha e carne. Vivem juntos, sempre legais. E aí, num determinado momento, imagine que essa pessoa passa por uma determinada dificuldade financeira, perde o seu emprego e começa a sofrer por conta dessa perda do emprego. Começa a não ter mais condições de sustentar a família, tendo que depender dos outros, inclusive de você, de mim, e a gente ajuda e a pessoa fica mal porque não consegue mais ter o seu próprio sustento, e aí vai. E essa pessoa passa assim por longo tempo, até que num determinado momento ela chega para você e fala assim: participem no chat aqui, meus irmãos, eu estou lendo tudo que vocês escrevem, coloquem, conversem. Aqui nós estamos batendo papo, por isso o nome é Café com Kardec. Estamos aqui, ó, tomando um cafezinho e batendo papo sobre o Espiritismo. Vale qualquer assunto. O tema central é o amor e a cooperação, mas vale qualquer assunto, então tragam. Francesco diz, essa pandemia sabemos que tem vários motivos de estar acontecendo. Sei que um deles para nós ensinar na dor é amar, cuidar e proteger o próximo. Quando não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. É bem aí mesmo. Tudo aquilo que a gente não consegue aprender pelo bem, vem a dor e nos leva. A dor é o melhor mecanismo que Deus inventou para o ser humano. E aí a gente fala assim, nossa, o Américo está sendo masoquista. Que terror. O Américo busca a dor? Não, e não podemos buscar a dor. Jesus nos obriga a buscarmos a felicidade e a alegria. É isso que ele nos ensina o tempo todo em seu evangelho. Ocorre que em alguns momentos da nossa vida a gente vai por caminhos errados. E se não tivesse a dor para nos levar de volta ao caminho certo, permaneceríamos indefinidamente no erro. A dor é um mecanismo maravilhoso para nos mostrar que nós podemos, que nós precisamos mudar a nossa vida. Preste atenção que isso vale para a dor física, vale para a dor moral, vale para qualquer tipo de dor. Imagine que eu, por exemplo, toquei numa panela de pressão quente. O que acontece imediatamente quando eu toco naquela panela de pressão quente? Imediatamente, eu sinto uma dor absurda. E a dor é tão grande, tão forte, que me obriga a fazer o quê? Tirar a mão da panela. É ou não é? Alguém já passou por essa situação de encostar em algo quente? A gente toca e tira. Alguém gosta de sentir a mão queimando? Ninguém gosta. Mas a coisa mais maravilhosa que Deus nos deu foi justamente a dor da mão queimando. Porque se eu encostasse a mão naquela panela de pressão e não tivesse a dor para me alertar que eu estou fazendo algo equivocado e que eu preciso tirar minha mão dali, e existem até determinadas doenças que fazem isso, tiram a sensibilidade. Ó, Cris Roberta diz que sim, Ieda Fernandes diz, faz uma pergunta, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar, Ieda, vai responder. Vai haver um momento, peço aos irmãos da produção que guardem essas perguntinhas para daqui a pouco a gente responder todas. Renato Barreto diz, por isso que a dor é necessária, exatamente. Eu toco e graças a Deus que existe a dor, porque aí eu tiro. Se não existisse a dor, sabe o que aconteceria, meu irmão? Eu tocaria naquela panela de pressão, iria queimar minha pele, queimar minha carne, queimar meus músculos, meus tendões. Quando eu tirasse a mão e olhasse, bastaria amputá-la, porque ela estaria completamente morta. Então a dor
ela é necessária para me mostrar que eu estou equivocado e que eu preciso mudar. Que eu estou no caminho errado. Que eu estou colocando a minha mão no local onde nós não deveríamos colocar. Renato fala da diferença, né, da dor e sofrimento. Sofrimento é quando a gente permite que aquela dor acabe se prolongando mais do que ela deveria. Encaramos de uma maneira não tão legal a dor. A dor, ela serve para nos alertar e para nos fazer crescer e chegar ao ponto de falar que eu preciso mudar. Se a dor vem na minha vida e baixa o meu moral, se a dor vem na minha vida e me deprime, e eu acabo me afundando mais ainda e tornando aquela dor um sofrimento, a dor não serviu. O que vai acontecer? Vão vir outras e outras dores, porque não vamos parar de sentir dores enquanto não mudarmos, enquanto não nos transformarmos. Eline Gislande fala que o homem é o causador da sua própria dor. Consequentemente, Deus, como um pai justo, com todos os seus filhos, nos educa. Exatamente. É a mesma coisa que nós fazemos com os nossos filhos. Se o nosso filho, por exemplo, está fazendo uma determinada malcriação, o que um pai bom, uma mãe boa pode fazer? Opção A, deixar o filho seguindo aquilo da mesma forma e falar, que lindinho, meu filho, sendo malcriado. Opção B, chegar para o filho e falar, você não pode fazer isso. Senta aí de castigo. Tira o brinquedo, fica aí refletindo, até você entender que não pode fazer isso. O que um pai responsável e uma mãe responsável fazem? Sem dúvida nenhuma, o pai responsável e a mãe responsáveis, os dois vão agir. Porque para o pai, o melhor é sempre, e para a mãe, ficar na postura de bonzinho. Ah, que lindinho, aí o filho continua, só que mais na frente, aquele filho não vai ter sido educado. O pai e a mãe vão perder essa grande oportunidade de educá-lo. Então, quem ama, educa. E é por isso que Jesus, Deus, os guias de luz que coordenam isso tudo, eles deixam que a gente passe por determinadas dores para que nós possamos evoluir, para que nós possamos ser educados. Às vezes, fazer a pessoa passar por uma determinada tipo de situação. Nossa, não saiu, né? Perdão, meus irmãos. Deixar a pessoa passar por uma determinada situação difícil é o melhor que a gente tem a fazer. Às vezes, a pessoa precisa passar por aquilo ali para ver se ela cresce, para ver se ela evolui. E os espíritos de luz, que sabem muito melhor do que nós, eles conseguem equilibrar isso. Gelson Bispo diz para a gente que a dor compreendida é uma dor menos sofrida. Quanto mais eu compreendo a dor, quanto mais eu entendo o que aquela dor quer me dizer e consigo mudar o meu modo de agir, menos vai doer. Porque só dói enquanto eu continuo sem entender para que aquela dor ali veio na minha vida. A dor, ela só vem para isso, para me mostrar um determinado caminho. Se eu conseguir enxergar esse caminho, cessa a dor. Aliás, lá no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ele fala para a gente sobre a diferença das penas materiais da lei humana, da lei dos homens, e as penas divinas, da lei de Deus. E lá ele teve a oportunidade de relatar para nós que a diferença principal dessas duas penas é que na lei humana eu tenho uma pena pré-definida. Eu tenho uma pena determinada, com tempo fixo. Então eu fiz um determinado erro, sou julgado, entram os atenuantes, os agravantes. O pessoal de direito sabe como é que é. Faz lá o cálculo da pena e chega a um determinado tempo. Então você é condenado a 10 anos. Exemplo. Bom comportamento pode diminuir um pouquinho, ou alguma coisa errada que você faça aumenta, mas, em regra, você tem aquele tempo para cumprir. Já sabe até qual vai ser o tempo para a progressão do regime, tudo é fixo, tudo é determinado. Já na lei divina, não. Na lei divina, a duração das penas, ela se dá não através do tempo para que você passe por determinada pena, por determinada dor,
por determinada situação difícil. Não. Na lei divina, o tempo da pena é definido através do tempo que nós precisamos para nos melhorarmos. Então, se eu me melhorar em um mês, eu paro de sofrer, paro com aquela dor. Se eu demorar 1000 anos para enxergar o caminho correto, eu fico 1000 anos sem conseguir melhorar daquilo ali. Essa é a diferença da lei humana para a lei de Deus. E é lei de amor também, e de cooperação. Por que é amor e cooperação? Porque é algo extremamente... Não há outro jeito, tá? Hoje, porque a gente não consegue enxergar a consciência das pessoas. Então, eu não enxergo hoje forma de fazer diferente na justiça dos homens. Mas não há nada mais, vamos dizer assim, equivocado do que deixar alguém continuar sofrendo se aquela pessoa ali já está regenerada, como é na lei dos homens. Ou deixar alguém sair da pena se aquela pessoa ainda precisa, se ela ainda está entregue ao mal. Então, todas as vezes, nossa irmã Cris diz que já encomendou o livro Céu e Inferno, é um livro maravilhoso. Só o nome é que às vezes as pessoas têm um pouco de medo, mas é um livro maravilhoso. Nossa, fala sobre a duração das penas, fala sobre o porquê que nós temos o medo da morte, fala sobre a questão do céu e inferno, do purgatório, como é que surgiu isso tudo, o que é verdade, o que é mito. Tudo isso tem lá no livro Céu e Inferno. Fala sobre o que vem depois dessa reencarnação, como é que nós vamos passar, para onde a gente vai. É um livro simplesmente maravilhoso e às vezes fica meio esquecido lá no Pentateuco kardeciano. Ele é um dos 5 livros de Kardec, dos principais livros que formam a nossa base do Espiritismo, e muitas vezes ele fica lá perdido. Então, amar, meus irmãos, não necessariamente amar é dar tudo que a outra pessoa quer, mas sim o que aquela pessoa precisa e o que a gente sabe, segundo o que nós entendemos, às vezes a gente está até equivocado, mas amar é dar aquilo que nós entendemos como sendo o melhor para aquela pessoa. Quer ver o exemplo? Sabe aqueles casais que às vezes se separam e o filho fica de um lado com a mãe ou com o pai e o outro fica um pouco mais afastado. Aí vai lá, o pai está com o filho, ou a mãe está com o filho. Aí vai lá o outro, pega para passar o final de semana. Aí o filho começa a fazer um monte de besteira, um monte de malcriação, um monte de coisa errada. Um monte de coisa errada. Aí vem o pai ou a mãe, que só vê no final de semana, começa a passar a mão na cabeça, fala, ô, meu filhinho, pode fazer, não tem problema não, com o papai pode tudo. Olha que coisa maravilhosa, maravilhosa para o pai. Porque cada dia aquele filho vai achar que aquele pai é o melhor pai do mundo. E vai dizer, bom mesmo é meu pai. Minha mãe não. Minha mãe me cobra demais, me obriga a fazer as lições, mas bom mesmo é meu pai. Então, o pai vai ficar bem na fita. Olha que coisa maravilhosa para ele. Agora, isso é o melhor para aquele filho? Óbvio que não. O pai, verdadeiro pai, sabe que precisa educar. Ainda que isso doa o coração. Muitas das vezes um pai ou a mãe bota o filho de castigo, ó, vai ficar aí sem videogame, sentado aí. E deixa o filho ali no quarto sem o videogame e vai para outro quarto e chora. Mas isso é educar. Então, educar, amar, é fazer pelos outros aquilo que eles precisam. E não aquilo que vai ficar melhor para mim. Não aquilo que eu vou ficar mais bem na fita. Não aquilo que vai me gerar um débito para lá para frente. Então, se eu faço algo porque eu sei que aquilo ali lá na frente vai fazer a pessoa retribuir, isso não é amor, isso é uma troca. Você está investindo em algo para depois receber. É como um investimento financeiro. Então, isso não é amor. Amor, ele é muito difícil de ser sentido. Eu estava falando com vocês aqui, acabei entrando em outro assunto que o irmão chamou aqui no chat. Todas as vezes, por exemplo, que a gente tem aquele amigo querido, lembra que eu iniciei falando com vocês?
Não perdi o fio, não. A gente tem aquele amigo querido, vizinho querido ou parente querido que a gente ama de coração e num determinado momento ele perde emprego, começa a passar uma dificuldade danada, sofrendo, dependendo de todo mundo, sem condição de dar uma vida digna para a família, até que num determinado momento ele chega na sua casa e fala assim, eu consegui o emprego dos sonhos. Vou trabalhar com aquilo que eu adoro, vou ser bem remunerado, vou ter uma relativa, obrigado Gerson Bispo, vou ter uma relativa estabilidade, vai ser tudo maravilhoso, vão pagar a escola para o meu filho, vão me dar... Aí a pessoa começa a falar um monte de coisa boa. Qual é a primeira coisa, gratidão querido Gerson, qual é a primeira coisa que você sente quando o seu amigo, quando essa pessoa que você mais ama fala isso tudo? Você fala assim, graças a Deus, e vem aquela felicidade enorme. Se você ama, você vem com aquela felicidade enorme. Aí a pessoa chega e fala assim para você, só tem um porém. Esse emprego não é nesse país. Ou não é nessa cidade, não é nesse estado. Vai ser bem longe daqui, a gente vai ter que se separar. Vou ficar alguns anos lá. Só depois de alguns anos eu conseguirei voltar. Durante todo esse tempo, a gente infelizmente não vai conseguir se ver e tudo mais. Pergunto para você, a alegria continua a mesma? Ou vem aquela musiquinha que fala assim, fum, 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 quando a nossa bolinha está cheiona e de repente ela começa a esvaziar. Abrindo meu coração. Para mim não é fácil. Para mim, na hora aquela felicidade vai fazer... Continuo pela pessoa, mas começo aí eu ficar triste. Porque eu não quero que aquela pessoa saia de perto de mim de jeito nenhum. E aí nós vemos aqui, no nosso estudo do Evangelho, que isso não é amor. Esse é um amor equivocado, chamado amor-posse. É um amor possessivo, um amor egoísta. Em que eu prefiro que aquela pessoa fique ao meu lado, sofrendo, do que deixar aquela pessoa ir lá para frente, ser feliz. Já pararam para pensar nisso? Pergunto a todos vocês aqui do chat, irmãos, vamos aumentar a participação aqui. Não me deixem tristes. Amem o Américo. Coloquem as questões no chat. Coloquem aqui. Quem já consegue amar ao ponto de libertar? Quem já consegue amar ao ponto de ficar feliz pela pessoa estar numa situação melhor, ainda que essa situação melhor seja longe? Quem consegue lidar com facilidade com essa questão que eu coloquei agora? Coloquem para mim. Quem consegue lidar com facilidade com essa questão que eu coloquei agora? Nossa irmã, ó, Ervas e Mais, falou eu. Eliane Gislaine falou, quem ama, liberta. Eline, quem ama, liberta. Esse é o amor. A gente vai ler aqui agora, um pedacinho só. Esse é o amor verdadeiro. Fala para mim, Eline, você já consegue isso? Nós sabemos que quem ama, liberta. Mas eu não consigo ainda. Queria saber de vocês. Para vocês é fácil? Botem aqui, só assim, ó, é fácil ou é difícil? Já vai dar para a gente entender. Para mim, ainda não é. Enquanto vocês colocam aqui no chat, eu vou ler um pedacinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Capítulo 10, não, desculpa. No nosso capítulo 11, item 8, que ele diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, a gente vai avançando e vai se perdendo no meio do caminho, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado, o ponto máximo dos sentimentos é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne seu ardente foco, todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Meus irmãos, ainda não conseguimos todos nós vivermos esse amor verdadeiro.
Ainda vivemos o amor troca. Sabe o que é o amor troca? É quando eu amo alguém muito e aí chega no momento, eu falo, espero algo de bom da pessoa, a pessoa não me dá. Eu falo assim, puxa, foi ingrato. Ainda vivemos o amor, deixa aí na tela, Sulami. Ainda vivemos o amor egoísta, onde eu quero que a pessoa fique bem, mas desde que seja do meu lado. Sulamir diz, eu não consigo lidar com essa situação com facilidade. Coloca os outros, querido irmão. Cris Roberta diz, quem ama liberta. Clara Muniz diz, muito difícil. Eu consigo o amor verdadeiro sim, diz Roselane Prata, que maravilha. O amor verdadeiro não machuca, não humilha. Eu acredito que sim, que já consigo. Não consigo ainda, diz Eline, mas tenho trabalhado muito essa questão. É difícil para nós, né? Ainda vivemos o amor possessivo, egoísta. Ainda vivemos o amor da troca, que a gente oferece o amor, mas espera que a pessoa nos ame também. Espera que a pessoa dê de volta. Sane Sacramento diz, estou tentando. Esperamos que a pessoa dê de volta aquele amor. É o amor troca. O amor verdadeiro, ele é incondicional. Eu amo, independente da pessoa me amar ou não. Quem já consegue isso? É fácil amar, independente da pessoa me amar ou não. Amar alguém que não está nem aí pra gente. Amar alguém que eu amo, 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 e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ver se aquela pessoa me ama ou não, ela demonstra que não ama. Eu ainda tenho dificuldade com tudo isso. Eu ainda sou esse espírito imperfeito que estou tentando. Os espíritos seguem dizendo que o amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tende no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que muitas vezes pudestes constatar. Por mais abjeto, vil e criminoso, imagine aquelas pessoas mais cruéis, mais criminosas. Por mais abjeto, vil e criminoso que possa ser, ainda assim, esse homem, mais abjeto, mais vil, mais criminoso, mais cruel, mais frio, ainda assim, ele dispensa a um ser ou a um objeto uma afeição viva e ardente. É o que prova para a gente que o germe do amor está dentro de todos nós, mesmo dentro daqueles corações endurecidos. O Gerson Bispo disse, aí é difícil. Mesmo para os corações mais endurecidos, existe essa chama do amor lá, a forma de semente, que precisa ser cultivada para poder crescer, germinar, dar frutos. Mas em todos nós existe essa chama. Mas hoje o tema, e eu queria encerrar a minha fala aqui para a gente abrir o próximo bloco, porque eu acho que eu já estou passando do tempo que os irmãos me deram, mas hoje o nosso tema é amor e cooperação. Amar é sentir. Amar é botar do fundo do coração, é botar para fora. Amar é o coração. Mas hoje o nosso tema é amar e cooperar. Amor e cooperação. E aí eu queria trazer para vocês aqui a lembrança de que além de desenvolvermos a nossa parte moral, que é a nossa parte moral que nos faz termos capacidade de a cada dia mais amarmos cada vez mais profundamente, precisamos desenvolver também a nossa parte intelectual. Preste atenção, meus irmãos. O Espiritismo nos ensina que nós somos um ser, os espíritos são seres, que precisam desenvolver essas duas questões como se fossem duas asas. Imaginem que nós somos um grande pássaro, com duas asas. E eu estou querendo voar. E nessa minha tentativa de voar, eu vou tentando desenvolver essas minhas duas asas. Uma asa
é a minha moralidade. A outra asa é a minha intelectualidade. O que acontece se eu desenvolvo somente a asa da moralidade ou somente a asa da intelectualidade? Se eu desenvolver só uma das duas asas, eu consigo voar. Quando o pássaro perde uma determinada asa, o que acontece? Ele perde a sua capacidade de voar. Para que eu consiga decolar, para que eu consiga voar, para que eu consiga ser um ser pleno que ama e usa esse amor para cooperar com o meu próximo, não basta que eu desenvolva apenas a minha moralidade, ou seja, apenas o lado do meu sentimento. Eu preciso também desenvolver a minha intelectualidade. Quando essas duas coisas estão desequilibradas, não consegue um ponto legal. Quando eu amo demais, mas tenho a intelectualidade lá embaixo, às vezes eu quero demais ajudar, mas não tenho, às vezes, inteligência para saber o que fazer. Quando eu, por outro lado, tenho intelectualidade demais, essa é a pior de todas. Quando eu tenho intelectualidade demais, mas não tenho moralidade, eu sou esse grande gênio, esses gênios que a gente vê aí pela humanidade, que são capazes de usar uma inteligência fora do comum, absurdamente elevada, para construir sofrimento, pesadelo para diversas pessoas. Então, a nossa intelectualidade e moralidade tem que crescer juntas. Se uma crescer mais do que a outra, acaba dando problema. Se a intelectualidade for na frente, é melhor que ela nem vá. É melhor que ela fique um pouquinho esperando a moralidade subir. Se a moralidade subir, eu vou ter vontade de ajudar, o meu coração vai ser enorme, vai amar a todos, mas não vou conseguir, mesmo com muito amor, cooperar com o maior número de pessoas. Há uma fábula chinesa que conta sobre um jovem rapaz com muito amor dentro do seu coração. Olha eu falando historinha de novo. Por isso o pessoal diz que eu sou Forrest Gump, tá vendo? Mas eu adoro historinha. Se o pessoal não gostar, por favor, bota aqui. Fale assim, no Seridó nunca mais. Aí eu nunca mais falo historinha aqui. Senão eu não vou ser mais convidado, né? Mas havia uma fábula chinesa que dizia, contava a vida de um jovem que estava aprendendo a amar. Ele era um jovem que, de verdade, do fundo do coração dele, começou a cultivar os bons valores, os valores morais, as coisas boas do ser humano, o amor ao próximo, o amor a todo tipo de forma, independente de ser humano ou não, o amor aos animais, às plantas. E num determinado momento, conta-se que os seus colegas viram ele num grande campo, arrancando todos os brotos da plantação. Não quiseram interrompê-lo porque acharam que ele estava ficando meio doido e deixaram. Quando viram, ele tinha devastado todo o campo, acabou com tudo. Toda a plantação foi completamente destruída por ele. Quando chamaram ele para conversar, falaram: meu irmão, você é uma pessoa que é referência para a gente em amor ao próximo, amor aos animais, amor à natureza, amor a tudo. Por que você fez isso? Destruiu tudo. Ele chegou e falou: destruiu o quê? É claro que eu gosto das plantas. Vê, eu passei o dia inteiro hoje ajudando as plantas a crescerem mais rápido. Na cabeça dele, puxar as plantas para cima faria com que elas crescessem mais rápido. Ele estava ajudando-as a reerguerem-se, a levantarem-se com mais força. Mas na prática o que ele estava fazendo era o quê? Matando aquelas plantas. É o amor, é a moralidade, a asa do amor, a asa da moralidade subindo e a asa da intelectualidade lá embaixo. A intelectualidade não é só ser cientista, não. A parte da intelectualidade é o conhecimento em todas as áreas. Conhecimento da agricultura, conhecimento do ser humano também. Por exemplo, eu quero ajudar as pessoas. Obrigado, Fernando. Eu quero ajudar as pessoas
que estão com determinado trauma e a pessoa vem desabafar para mim, eu não sei o que falar. Muito provavelmente, se eu tivesse lido a coleção inteira da Joana de Ângeles, aqueles livros maravilhosos da série da Joana de Ângeles, série psicológica Joana de Ângeles, muito provavelmente eu teria entendido um pouquinho mais o comportamento humano, alguns tipos de fobias, alguns tipos de traumas, e pode ser que eu tivesse ouvido aquela pessoa de uma forma diferente. Às vezes eu nem falaria nada. Pode ser que justamente aquela pessoa só quisesse desabafar. E se eu tivesse um pouquinho mais de conhecimento, eu teria tido a capacidade de perceber que o que ela precisava naquele momento era só desabafar, e não que eu ficasse falando. Às vezes eu falo e atrapalho mais. Então, moralidade tem que vir junto com intelectualidade, para que eu possa, cada dia mais, cooperar com o meu próximo. Desenvolvo a moral, os sentimentos bons, e no topo de toda a moral, de todos os sentimentos bons, está o amor, e desenvolvo a intelectualidade, o conhecimento, para que eu possa usar esse amor para cooperar com o nosso próximo. Obrigado por cada um de vocês, eu estou vendo o chat aqui, obrigado pelo carinho de todos vocês. Queria passar para os nossos irmãos aí com a minha desculpa já, tá? Bota os irmãos aqui na tela, o nosso irmão da técnica. Muito obrigado a vocês, tá? Eu queria olhar para o rosto de vocês para ver se vocês estavam muito tristes comigo ou só um pouco tristes de eu ter passado tanto. Muito obrigado, tá? Socorro nunca mais vai fazer essa sandice de me contratar para ser idó espírita, mas muito obrigado. Vou Meu sim, amigo, viu, Américo? estamos muito felizes com as suas colocações. O pessoal do chat está amando o programa, muito interativo. E você com certeza foi o interlocutor aqui que mais interagiu com o público já nessa primeira parte, né? A gente fica muito feliz com essa interação. É para isso que a gente está aqui, né? Para construir esse conhecimento, para fortalecer o nosso entendimento acerca do espiritismo, acerca dessas questões morais também tão importantes para o nosso desenvolvimento. Vamos fazer aqui um bate-bola rápido, né, com vocês. Vou passar a bola aqui primeiro para Socorro. Nós temos uma pergunta de Ieda, de Taguatinga, Distrito Federal, né? Ela diz assim: como conciliar o dia a dia em que tantas coisas nos incomodam, mantendo pensamentos bons e sem ficar fanático? Pergunta interessante. Socorro. É uma pergunta bem interessante mesmo. Ieda, minha querida, como fazer isso? A gente tem que, muitas vezes, silenciar certas coisas e orar a Deus, pedir discernimento para que tudo fique sob controle. Essa serenidade de ir para dentro, de orar a Deus, já nos dá um equilíbrio muito grande e ajuda a gente a não ficar fanático. Sim, nós estamos sim sendo, como é que se diz, conturbados com tantas energias negativas, com tantas coisas acontecendo, mas a oração, a conexão com a espiritualidade, a conexão com os bons pensamentos é o caminho. Pelo menos é o que eu acho. Muito bem. Nós temos outra pergunta aqui, de Clara. A pandemia é um cenário propício para colocarmos em prática a lei de amor e cooperação. O prolongamento dessa situação seria decorrente da nossa negligência nessa prática? Né? Pergunta de Clara. Américo teve que sair rapidinho aqui, mas vou passar novamente para nossa amiga Socorro, e Américo voltando, a gente passa para ele. O que você acha dessa batata quente que Clara está passando aqui para você? Clara, você me ama. Mas é certo, Wesley, é uma forma de amar e cooperar. Está exigindo muito, está sendo muito exigido nesse momento, porque você se colocar na situação do outro. Hoje, aqui, nós temos pessoas em estado bem grave.
E se eu não for cooperativo, não ficar em casa, não usar as normas de higiene, eu vou estar levando para mais esse vírus para mais pessoas. Então, o amor e a cooperação nesse momento é o essencial, é necessário. E é necessário que a gente ame o outro, que a gente respeite o outro. E essa cooperação faz parte desse amar o outro. Porque como é que eu posso amar o outro se eu não cuido dele? Como é que eu posso amar a minha nação, meus irmãos em Cristo, se eu não faço a minha parte? Então, é muito necessário que façamos a nossa parte nesse momento, de olhar para o irmão e se colocar sempre no lugar dele, porque eu não quero ser contaminada. Então, por que eu quero facilitar e sair contaminando? É ficar em casa e respeitar sempre as normas de ter uma boa saúde em geral. Fazer o bem, né? O bem não só para a gente, para todos. Américo, nós estamos dentro desse tema da pandemia, né? E eu queria aproveitar para perguntar a você. A gente teve, no começo da pandemia, lembramos que teve uma mensagem de Bezerra de Menezes, né, psicofonada pelo Divaldo Franco, em que ele disse que nós respeitássemos as autoridades sanitárias, mas que estendêssemos as mãos àqueles que precisassem, né, de consolo, de auxílio. E, paradoxalmente, nós vivemos um momento em que temos que manter o distanciamento social, mas temos que amar da forma que nós pudermos encontrar, né? Como é que você vê essa dicotomia, essa forma de, talvez paradoxal, né, de se enxergar a vida nesse momento em que a gente quer abraçar o outro, quer amar, mas tem que manter esse distanciamento social? Penso que nossa irmã Socorro, ela tenha sido muito feliz nas suas palavras, né? Hoje o amor, o principal é a principal forma de manifestação do amor é o isolamento. Então eu, por exemplo, eu estou na minha casa com meus entes queridos que vieram todos se refugiar aqui do Covid. Aqui está um campo de concentração do Covid, está todo mundo isolado aqui. Eu saio para trabalhar, mas saio igual um astronauta todo dia, boto face shield, óculos, máscara, tudo, né? Porque as pessoas acham também que é só botar a máscara. Mas a bota a máscara e passa a mão na máscara, talvez seja até pior usar a máscara assim, porque se eu estou usando a máscara para pegar minha mão, colocar nas coisas e botar no rosto, talvez o uso da máscara esteja piorando a relação do contágio com o vírus. Então é usar a máscara de verdade. Eu boto minha máscara em casa e não retiro. Eu não toco, mas coça o nosso nariz, dá aquele desespero. Mantenha a fé e o foco e você consegue. Então, o isolamento é a principal forma de cuidado dos nossos irmãos. Agora, a gente não pode esquecer, eu tenho saído para o centro espírita, na tarefa que tem que fazer, a gente não pode esquecer que o medo de nós nos contaminarmos não pode nos impedir de praticarmos aquelas tarefas que sejam necessárias ao nosso próximo. Digo necessárias e não aquelas que as pessoas querem fazer. Exemplo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro do meu entendimento, tá? Tem um parente meu, tem um monte de parentes, os que não estão aqui isolados conosco, no nosso campo de concentração do Covid. Os que não estão aqui isolados conosco querem de todo modo nos abraçar, nos beijar e tudo mais. Só que eu sei que fazer isso seria levar um risco maior para eles e para mim. Então, apesar deles quererem isso, eu entendo que isso não é o melhor. Então, nós não fazemos isso. Respeitamos aqueles que queiram, tem alguns que estão completamente livres e soltos por aí, alguns entes queridos nossos, respeitamos, deixamos eles fazerem, só que nós continuamos mantendo. E quando conversam conosco, poxa, mas tá radical demais, não pode ser assim e tudo mais, a gente explica, olha, nós estamos radicais demais porque entendemos que é o necessário. Só para você ter ideia, um dos nossos parentes queridos fugiu do nosso campo de concentração. Saiu daqui com uma criança rebelde. Não vou falar o nome da pessoa não, tá? Mas é uma pessoa que a gente tanto ama que estava aqui no nosso campo. E ele saiu daqui dizendo que a gente era muito exagerado nos cuidados e tudo mais, e que sabia se cuidar muito bem, e saiu. Tomara que não esteja vendo esse vídeo, senão eu vou apanhar. Saiu como uma criança rebelde. Uma semana depois, pegou Covid,
e fez todo aquele ciclo terrível, dramático. Pegou, foi para o hospital, idas e vindas, não conseguiu curar, voltou para o hospital, internação, não conseguiu na internação pura, foi para o CTI, oxigênio, aquela situação toda que a gente sabe já dramática. Graças a Deus agora está bem e conseguiu sobreviver, e a gente pode até brincar com essa história, mas foi uma situação extremamente difícil e a gente passou por momentos dificílimos. Então, foi quando eu até falei, tá vendo? A prova de que o isolamento aqui não está sendo demais é que uma semana fora dos nossos padrões aqui de cuidado e você se contaminou. Então, todas as vezes que a gente está fazendo a nossa parte, a gente não pode, vamos dizer assim, ceder aquilo que as pessoas querem se a gente souber que aquilo ali é o pior para a pessoa. Eu, por exemplo, eu vou para o trabalho, aí vou lá de máscara, óculos, tudo conforme tem que fazer. Chego em casa, todos os cuidados, roupa lá no quintal, é um terror. Cloro, tudo assim, sabe? Então, se eu encontrar algum ente querido meu na rua, eu vou abraçar, vou beijar essa pessoa? Não. Quero muito? É o que eu mais quero, que passe logo essa pandemia para fazer isso. Mas sei que se eu fizer isso, como eu vim de um ambiente em que é possível que há outras pessoas com Covid, porque a gente sempre tem que pensar, a gente nunca sabe de onde é. Eu fui a várias reuniões em que depois eu descobri que nessas reuniões a maioria das pessoas ali estavam com Covid. Pouco tempo depois caíram com Covid. E eu, nem todas essas reuniões, fui um dos únicos que não peguei. E sempre fui considerado astronauta, né? E o pessoal, mas por quê? Óculos, face shield, máscara, para que tanta coisa? E os que achavam que era muito cuidado, pegaram. Então, meus irmãos, primeiro ponto, se é possível isolar-se, tomar cuidado, tome. Nenhum cuidado é excessivo. Nenhum. Tudo que você puder fazer, faça para mais. Porque a gente nunca vai se arrepender de ter esse cuidado a mais. A gente vai se arrepender de ter esse cuidado a menos. Então, na dúvida, se você está tendo ou não o cuidado necessário, aumente ainda mais. Porque vai valer a pena. Agora, isso não pode nos impedir, como eu falei, da gente sair à rua para ajudar. Se tem um irmão nosso que está precisando, a gente vai continuar tomando todo cuidado, vai botar nossa máscara, nossos óculos, face shield, tudo que for necessário, e vamos sair sim para ajudar os irmãos que estão precisando. Claro, se eu sou grupo de risco, quem está precisando de ajuda sou eu. Então, não é para as pessoas do grupo de risco para fazer isso, que seria uma loucura. Mas se eu sou saudável, não estou no grupo de risco, estou me cuidando, botei minha máscara e tudo, vou sair sim e vou ajudar as pessoas que estão precisando. Porque, por outro lado, também não podemos ficar todos em casa e deixar que o mundo se acabe lá fora. As pessoas precisam fazer suas compras. Então, quem trabalha no mercado precisa ir todo dia para lá para poder vender o gênero, senão a gente morre de fome. A gente precisa abastecer os caminhões para que o mercado chegue. Então, quem trabalha no posto de gasolina tem que ir para lá. Então, meus irmãos, é difícil. Realmente, como o nosso irmão Wesley falou e a Socorro Souza falaram muito bem. Concordo tudo que vocês falaram, principalmente com o que o Wesley falou. É algo muito paradoxal. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem a necessidade de se isolar, a caridade nos impõe que a gente, se formos fora do risco, tá? Pelo amor de Deus. Mas se nós estivermos fora do risco, nós precisamos, sim, de alguma forma, nos expor um pouquinho, com todo o cuidado possível, mas para ajudar o nosso irmão. Então, teve uma tarefa no nosso centro de distribuição de cesta. Se todo mundo falar que está em casa e não pode dividir a cesta, as pessoas vão morrer de fome? Não. O dia da cesta básica, a gente vai lá, vai fazer a cesta, vai distribuir, claro, com todo cuidado. Máscara, se quiser botar luva, bota, face shield, tudo que você puder para fazer, com cuidado, mas não podemos colocar vamos dizer assim, somente a nossa vida, egoisticamente ignorar que os outros precisam. Não podemos. A pandemia não pode nos transformar em seres egoístas que vemos somente o nosso lado, eu vou ficar aqui dentro, e o mundo lá fora que se exploda. Não. Preciso, algumas vezes, sair também para ajudar. Se eu percebi que há essa necessidade, eu vou. Agora, o que a gente não pode, pelo amor de Deus, é achar que a gente tem necessidade de ir para o bar, né?
Meu amigo esses dias me ligou e falou: Américo, eu tô tão mal, eu tô desesperado. Eu falei: assiste a palestra espírita. Mas eu não sou espírita. Eu falei: então assiste um culto, assiste uma missa. Ele: não, mas eu tô desesperado, eu tô precisando ir para um bar. Eu falei: então vá. Mas sabe que tá correndo o risco de morrer. E ainda matar toda a sua família, porque vai voltar para casa e vai contaminar a sua família. Então, cuidado, meus irmãos, com o que é necessidade real de sair para ajudar e com o que é necessidade criada artificialmente por nós. Nenhum de nós pode dar a receita exata do que fazer com essa pandemia. Não há, porque é algo totalmente novo. Nem as autoridades sanitárias do mundo inteiro, nenhum está conseguindo se entender. Cada hora é uma recomendação diferente. Eu lembro até da máscara no início. Bota a máscara, tira a máscara, volta a máscara de novo. Tudo estamos aprendendo a conviver com esse vírus. Mas, sem dúvida nenhuma, a nossa consciência diz algumas coisas para a gente. Eu vou dar um exemplo só, tá? Ir ao bar, com certeza absoluta, não é algo que é uma necessidade real. Não sei se eu respondi, Wesley, mas é assim, é contraditório mesmo. A gente, ao mesmo tempo, tem que ficar em casa para proteger as pessoas, mas também não pode deixar de sair se a gente sabe que tem alguém morrendo de fome, né? Wesley, tá mudo, tá mudo. Maravilha, é isso mesmo. A gente ficaria facinho aqui até meia-noite conversando nessa prosa muito boa, não é? Mas já estamos chegando aos finalmente do programa e eu quero abrir aqui um espacinho final para considerações finais, começando novamente pelas damas, né, por Socorro. Ó, a primeira fala da Socorro, ela vai falar: me arrependi de trazer o Américo. Ele fala demais. Não me arrependi de trazer Américo. Foi muito bom, Américo, ter você nesse momento tão descontraído com todos nós. E agradeço ao canal Seridó Espírita por existir, porque a gente, através desse canal, tem se conectado com tanta gente boa, temos levado aconchego a esses corações e estamos sendo acolhidos também por vocês. Então, eu agradeço a todos por esse acolhimento, por essa certeza que tudo isso vai passar e que Deus está no comando de tudo, que não percamos a esperança, a fé, vamos nos cuidando, amando e cooperando, né, Américo? Assim seja. Américo. Muito obrigado a você, Socorro, Wesley. Quais são os nomes dos dois irmãos que estão na técnica? Alisson e Clara. Alisson e Clara, obrigado vocês, tá, que tiveram paciência com a gente também. Eu sou chato, né? Às vezes eu fico falando: bota os irmãos aqui, bota o comentário. Nossa Senhora, eu acho que vocês nunca tiveram alguém tão chato. Então, obrigado pela paciência de vocês dois também. Obrigado por vocês aí do chat. E como eu gosto de contar historinha, né? Eu vou contar uma historinha final já. A minha consideração final vai ser uma historinha em cima disso que vocês dois falaram, da necessidade paradoxal de nós nos isolarmos e, ao mesmo tempo, ajudarmos o nosso próximo. Muitas das vezes, a gente fica orando para que algo caia do céu. Então, essa historinha é uma história real. Foi um filme que eu vi na Netflix, baseado em fatos reais. Era um pastor evangélico e ele recebeu a missão de encerrar as atividades de uma igreja, que era uma igreja muito afastada, e ela não conseguia ter dinheiro, recurso, nem para poder pagar as suas próprias contas. Você viu, Socorro, essa história? Ela não conseguia nem pagar as suas próprias contas. E eu quero trazer só uma frasezinha dessa historinha aqui que resume esse nosso dia de hoje. Ela não conseguia mais pagar as contas, então esse pastor, ele foi para lá para poder ver o que podia ser feito para poder encerrar as atividades daquela igreja ali. E ele começou, então, quando ele chegou lá, ele se apaixonou pelas pessoas do lugar e começou a tentar, em vez de ver o que precisava fazer para poder encerrar, ele começou a tentar arrumar formas de manter aquela igreja. Então ele começou a trabalhar, ver uma coisa, ver outra, mas acabou que as coisas não deram muito certo e as dívidas começaram a aumentar e o terreno da igreja ia ser até vendido porque não era próprio. Aí no meio do caminho vieram as pessoas para poder ver o terreno, para comprar e etc. Foi um terror danado na vida dele. Quando já não
Na cabeça dele já não tinha mais jeito mesmo de continuar, ele se convenceu de que tinha que encerrar a igreja. Surge um grupo de imigrantes, um grupo de irmãos que vieram de um outro país, refugiados, uma situação muito delicada. Eu não sei se são os detalhes exatamente esses, depois a Socorro vai corrigir se ela assistiu. E aí, mas isso é o que menos importa, o que importa é o menininho, filho dele, vocês vão ver agora. Aí vem esse grupo de refugiados pedir ajuda para aquele pastor. Então eles chegam para ele e falam, olha, a gente não tem o que fazer, não tem o que comer, não sabemos onde dormir, não temos onde ficar, não temos nada, a gente vai morrer de fome, de frio, largado aí pela rua, a gente precisa de ajuda. Ele chega para eles, conversa, tinha um coração muito bom. E ele fala, olha, infelizmente eu não posso ajudar. Depois, o resumo é que depois de toda a conversa, ele explicou aos refugiados que ele não podia ajudar. Com muita dor no coração, quase chorando, ele se despediu deles, mandou que eles fossem embora, entrou para dentro da igreja, e nisso o filhinho dele estava. O filhinho dele é uma criancinha, não me lembro exatamente quantos anos, mas era bem pequenininho mesmo, bem inocente. E aí ele chamou o filho dele, falou assim, meu filho, vamos orar? O filho dele chegou, vamos sim, pai, vamos orar. Aí ele pergunta, dá a mão ao filho dele. O filho dele pergunta, mas nós vamos orar por quê, papai? Aí o pastor vira para o filho e fala assim, nós vamos orar para que Deus envie uma ajuda para eles. Aí é o maior ensinamento para mim desse filme. O filho dele olha para ele e falou, puxa, papai, eu pensei que Deus tivesse enviado a gente. Eu pensei que nós fôssemos a ajuda enviada por Deus. Nós vamos orar para que Deus envie outro pastor. Então, meus irmãos, isso é amar. É a gente entender que muitas das vezes não adianta a gente orar para que algo de bom aconteça na vida da pessoa. É claro que quando a gente não consegue fazer nada, é só restaurar mesmo, e é para orar. Mas muitas das vezes não dá para a gente orar para que algo de bom aconteça, porque o que está acontecendo é a oportunidade de alguém ajudar, somos nós mesmos. Muito obrigado a cada um de vocês, um beijo no coração, e se eu for chamar de novo um dia para cá, até lá. Com certeza será. Você lembra o nome do filme? Porque com certeza vão perguntar aqui. Vocês dois lembram? Eu não me lembro. Mas aí eu posso dizer depois para vocês dizem no próximo programa. Eu sou péssima para filmes, mas foi uma história muito linda. E foi uma história de muita cooperação, né, Américo? Onde depois a comunidade se reuniu e foram... Eles que eram para... É muito difícil. Eles que eram para ser salvos, acabam salvando. Uhum. Eles plantam junto. Nossa, não pode falar o final não, Socorro, senão o pessoal não vai assistir o filme. Que maravilha. É isso. Gratidão, Américo, gratidão, Socorro. Gratidão a todos vocês que acompanharam. E boa noite a todos e até o próximo programa, se assim Deus quiser. Tchau, tchau. Tua voz chega forte e clara, toca meu ser, aquece, ilumina todo meu viver. Acordo, abro os olhos,
as violetas estão em flor. Teu amor me renova, me levas aonde for. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é, Deus é e basta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é, Deus é e basta.